aqui de Cuiabá pergunta sobre buraco negro. O que acontece quando entra alguma coisa, algum objeto no buraco negro? Vai para um outro espaço, um outro tempo? Quando entra algum objeto no buraco negro? É. Rapaz, esse negócio de buraco negro nem existe. Não existe buraco negro. Isso aí é teoria científica. O que eles têm que fazer é divulgar o que eles veem. Eles não divulgam o que eles veem. Aí vai lá suas conclusões, estuda e tal, aí faz uma simulação no computador, divulga aquilo. Que atrai isso, atrai aquilo, entra no buraco negro, não sei quantos mil volts. Não é nada disso, aí é coisa fantasiosa. Não existe isso, buraco negro, não existe. Quem falar que não existe, não tem prova nenhuma. Então não tem, não atrai nada, não. Agora, as coisas que saem daqui, que vai para cima aí, fica por aí, fica sendo contaminada, mas não é nada disso. Tem muito aí, tem muito aquele lixo espacial, parece muita coisa lá. Começa a juntar fumaça, poeira, coisa que sobe aqui, aí forma circo, forma bastante coisa. Aí eles não divulgam o que eles veem. Ele vê uma coisa e depois fica fantasiando. Então não existe buraco negro. Não existe. Lugar nenhum tem isso. O espaço é totalmente diferente do que eles divulgam aí. Eles têm que mostrar, principalmente a NASA, os russos mostram. Eles não ficam com mentira não, os russos. Mas a NASA mostra, faz uma simulação aí que eles mostram. Não mostra o que eles veem. Por exemplo, os planetas se alinham. Quanto tempo aí os planetas estão assim alinhando, mostrando, indicando para ele a mudança, a linha na Terra, mas eles não mostram o alinhamento dos planetas. Quem mostra é o russo. O russo mostra, mas eles não mostram. Aí quando eles veem lá que os russos mostrou, aí se apresentam como já sabia. Isso aí é a cada 400 mil anos aparece, os planetas fazem isso. Não é mentira. Os planetas estão sempre se alinhando, indicando a mudança de fase. Mas eles não. Quando eles divulgam, é uma imagem feita por computador, e falando que descobriu 7 novos planetas, todos eles parecem com a Terra, aí vai enrolar o povo na conversa. Estão estudando para ver se tem água. Planeta nenhum tem progresso, tem habitante, nada disso. Então, tem que mostrar isso aí. O buraco negro não existe. O espaço é muito diferente do que eles mostram. Porque eles mostram uma simulação. Que quer dominar, quer comandar tudo, não é nada disso. Muito diferente. Esse negócio, meteoro, que derrubou a Terra, bateu na Terra, isso é mentira, não existe nada disso. Existe esse lixo espacial que sai da Terra, pedaço de fogueira, que fica por aí isso aí acumula coisa mesmo. Aí eles ficam mostrando, e dali quando mostra é uma simulação. Mandou um aparelhinho não sei para onde, que está lá em cima do meteoro, está em cima de uma peça daqui, do chão. Então é isso que acontece. Mas não existe não. Isso é teoria científica. Fala, Rafael.
Seu João, eu vi recentemente que o senhor andou falando, né, uma coisa que até falei isso lá em 2012, em relação ao fato de que a gente, o seu Manel fez a obra, escreveu os meus livros, Cultura Racional, Universo Desencanto, poderia ter escrito Cultura Racional, Universo Desencanto, a obra toda, que racionalmente faria o mesmo efeito, né? Que foi ele que falou, né? Ditou. Aí o senhor fala sobre, recentemente, sobre essa questão de que a pessoa tem que estudar o livro, né? Aprender sobre usar aquilo que está no livro, entendeu? E aí é que eu fico olhando às vezes assim, quando você está estudando o livro, a gente precisa necessariamente, por exemplo, que uma lição que marcou no livro para mim foi o 9º volume da obra, A Luta dos Inconscientes. E aí a pessoa se conscientizar da condição dela de bicho, entendeu? Para poder ter um posicionamento mais calmo, mais tranquilo com relação àquilo que o racional fala no livro, Quem Somos Nós. E dessa forma a gente não ficar dando tanta trela à transmissão de que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não sei o que, eu sei isso, eu sei aquilo outro. Porque isso é que mantém aquilo que ele diz que, olha, você pensa que é uma coisa que você não é. Eu achei interessante que nos últimos, acho que 2 dias para trás, o senhor falou que tem que usar aquilo que vocês aprenderam. Aí nesse usar, a gente tem que, é preciso que a gente assuma essa nossa condição primeiro, como uma coisa básica, a gente ficar mais na nossa, entendeu? Como ele fala nessa lição do Luta dos Inconscientes, que a gente já nasce com o mal dentro da gente, entendeu? Que são mal de natureza e tudo, entendeu? São bichos e tudo. É preciso passar por uma coisa como essa para a gente poder ter uma condição melhor de evolução e poder um dia ter evidência racional? Então, na verdade, nós estamos na pior parte, que é a matéria. A matéria é assim. Então, aí a gente acostumou com aquela coisa que não é, que foi preciso e necessário para poder ter condições de entender e compreender a sua origem. Porque é que ele facilitou para você entender a origem e nos 1000 livros ele vai destrinchando realmente a realidade, que é. Nós não tem culpa, nós era planície, estava lá tranquilo para ser um habitante. Aconteceu. Então, agora é assim. Por isso que a gente tem que ter aquela firmeza auditiva do que você escuta no livro. Mas as palavras racional. Às vezes coisa que você não entende, lá na frente você vai entender. Porque cuidadosamente, o seu Manuel cuidadosamente falou a obra todinha. Dito todo devagar, sem pressa. Então, justamente por isso, vendo quais os pontos que tem condições da pessoa entender ou não. Às vezes ele explica uma coisa para você entender, essa coisa vai facilitar a outra lá na frente. Aí depois ele vem e desmancha aquilo que ele falou aqui, mas ele só falou aqui para você entender lá. Mas deixou uma brechinha lá. Aí que você vai entender, quando você já estiver lá na frente, isso daqui. Ou seja, na relida. O que a gente tem que fazer é ler todo dia. Se você ler todo dia, você já tem os 1000 livros, você já tem essa garantia de voltar. Ou seja, é uma garantia de nunca mais se nascer aqui. Nada pelo verdadeiro Deus. E entender, já que a gente está aqui, você tem que entender como tudo isso aconteceu. Por quê? Você tem que entender. Cada vez que você tenta se entender, você está se ligando mais ainda à energia racional. E dá mais proteção. Porque nós estamos no fundo do poço, nós estamos na matéria. Nós temos que sair daqui. A realidade é essa, nós temos que sair daqui. Agora, quando tudo isso aí acabar, tiver no mundo racional, nunca mais isso aqui vai acontecer.
de tempo em tempo ele alertava da fase, isso que estava lá em cima, do que poderia acontecer. Mas como todos são turcos, o prefeito não tinha como saber. Então isso aqui se vivia a morte, e aconteceu. Mas infelizmente foi quando nós era planície, que virou isso aqui. Por isso que ele projetou a máquina humana. Agora nunca mais vai acontecer, porque ninguém vai mais desobedecer. Porque a vida é lá. Agora, enquanto nós não estamos lá, nós estamos aqui. Então nós temos que viver essa vida daqui. E no que você lê no livro, acreditar no que lê no livro. Porque são palavras racionais. É Deus falando. Então não tem mentira aí. É porque às vezes a pessoa ainda não conseguiu entender. Por causa da rudez nossa. Mas ele é sendo rude. Porque ele fala de uma coisa que você não vê. Às vezes eu vejo o pessoal conversando e tal, eles misturam energia com fluido do que está falando. Por exemplo, é tudo bem, você entende que é uma coisa invisível. Mas como você já vê esse outro lado, você vê que não é. Energia, uma coisa, fluido é outra, essência é outra. Mas o ser humano fala assim naturalmente e mistura tudo. Aí o outro não entendeu daquele jeito. Ele explicou. Tudo bem, valeu para entender. Então por isso que o livro é detalhadamente assim, esclarecendo, repetindo, explicando. Até às vezes a gente acha até que está maçante. Tudo maçante, está repetindo demais. Mas não é. É por causa da nossa rudez mesmo, que não precisa entender. Essa O rudez. conhecimento é assim, nós estamos na pior parte, que é a matéria. Então, o que tem que fazer? Ficar quieto, estudar o livro e voltar para o mundo racional. Aí pronto. Esse é o que tem que fazer. Mas o ser humano nunca está, sempre está. Um falando uma coisa, outro fala outra, outro explica aqui e tal, e você vai levando. E essa rudez, nem sempre ela é aquela coisa que a gente vê às vezes. Por exemplo, você, numa comparação grosseira, você olha o cara que é um cara que, vamos dizer assim, foi para a cidade, aí estudou, fez alguns cursos e tal, e um dia ele se depara com alguém lá que trabalhou sempre no campo, no mato ali e tal, e o cara só entende aquela meia dúzia de coisas ali, de cortar as árvores ali e tudo. Aí um diz assim, pô, o cara é um cara rude. Essa rudez que você está falando, que o Ração Aprender aqui no livro, não é só nesse sentido que parece apenas pelo fato da pessoa não saber mais algumas coisas que o civilizado saberia, que foi para a cidade. Ela vai além no sentimento da pessoa, na compreensão. O que é essa rudez? Então, a consciência racional é o conhecimento racional. Mas é o conhecimento racional, não é esse conhecimento que a gente já sabe, o conhecimento racional, o livro, o universo, não é isso não. É a realidade. Porque lá no mundo racional, tu não sabe, tudo sabe. Então, é o saber racional que importa. Aí esse saber nosso da matéria não vale nada. Sim. Foi feito só para nós aqui. Às vezes você pega uma pessoa bem letrada, bem estudada, do artifício, sabe falar bem, tudo. Mas racionalmente não sabe nada. Esse é o mais rude, Então, né? É mais rude. Esse sim. Esse é o mais rude. Esse é um rude e atrasado. Racionalmente falando. Sim. Que não sabe nada da consciência racional. Do que é a consciência racional, o saber racional. Aí você que não tem esses cursos universitários, você não frequentou, mas você tem um conhecimento racional, você passa na frente. Entendi. Um exemplo, só para desculpar não cortar um pouquinho, João, um exemplo. Eu estou estudando, é 365 dias do ano, querendo que eu vou fazer uma faculdade. Sendo que o meu trabalho, que eu sou técnico de segurança de trabalho, eu não preciso nem de. Não tem necessidade de eu ficar fechado numa empresa, trabalhar 8 horas e recebendo ordem de patrão, de carregado, de chefe. Que eu posso trabalhar com a empresa, eu trabalho só com documentação de segurança de trabalho, só faço documentação para as empresas, eu presto serviço, vivo bem, como bem, ajudo quem eu posso, às vezes que eu não posso também não dou, não ajudo. Quando dá também, quando pode. O pai ainda falou, estava lendo um livro, ele fala,
relacionado ao conhecimento, não. As prioridades é relacionado ao conhecimento. Eu priorizo isso aí. Porque nada do artifício vai servir para você. Ontem eu não comentei com você, já em Libras. Me fizeram até ir lá no Cine ver lá um negócio do Senai pra me ver como tem hora que tem um curso, quantas horas, que eu nem falei as horas pra você. Eu não falei tempo nada com isso, nada. Então isso aí é 4 horas pra mim dentro de uma sala de aula. Cultura racional. Não vou dizer que eu vou tirar as 4 pra me estudar no pesquisa, mas se eu tirar uma hora é lucro pra mim. Pra que eu quero isso pra mim? Então, e às vezes você vai divulgar para uma pessoa dessa, é difícil ele pegar no livro, porque ele já sabe tudo. Acha, Tá né? difícil, né? Acha que já sabe tudo. Então, aí não pega. Ah, não, isso aí acha que já sabe tudo. Aí não pega. O conhecimento vai para as classes inferiores. Quer dizer, o conhecimento em si é da forma como o seu Malhar. Claro que o seu Malhar escreveu aquilo que a gente tem condição de entender, né, como já aconteceu anteriormente. O conhecimento é daquela forma como ele escreveu ali, quer dizer, dentro do nosso entendimento. Eu já ouvi também outros vídeos do senhor dizendo, ó, dentro do que vocês podem entender, é mais ou menos isso. Até o senhor no passado fez uma comparação com o cara que não sabe como é que joga boliche. Eu tenho que explicar para um cara que nunca foi na cidade como é que joga boliche. Nós temos que pegar essa pedra aqui e derrubar aquelas árvores lá. Quer dizer, é a maneira que a gente consegue entender isso. Mas como a questão está no assunto, né, está justamente na energia racional que o seu Manel dentro do assunto, qualquer assunto que ele colocasse, faria a mesma coisa. É que, por que eu estou perguntando aquele negócio da questão da luta dos inconscientes? Porque ali é uma lição que chama a atenção da pessoa para mostrar a realidade dela de bicho, que ela é. Para ela não pensar, ficar se achando santo, ficar se achando mais inteligente, mais bonito, mais isso, mais aquilo outro. Então é uma lição que faz com que a pessoa, olha, vocês são isso. Muita gente às vezes passa por aquela lição, não gosta, fingiu que não viu, finge que não assume. Aí eu digo, se você quando está lendo o livro, as lições que você está lendo, uma coisa é você ler, outra coisa parece que é você estudar, você já disse que é se conscientizar. Nesse conscientizar é quando você está começando a querer sentir aquilo que você está lendo no conhecimento. Então é o esforço que a gente faz para entender o que ele está falando, porque simplesmente ele simplificou para poder a gente entender. Mas qual o objetivo? Desmaterializar o habitante. Esse é o objetivo principal, porque o habitante é que ele é o dono da vida. Ele desmaterializando seu raciocínio de funcionamento próprio. Acabou a dificuldade, acabou a rudez, acabou tudo. O que todos sabem, vocês vão saber. Você vai saber. Aí você vê que tudo isso aqui do artifício não serve para nada. Então nada do artifício vai servir para racional. Ainda serve quando você está por aqui. Né? Entendendo, sim, mais ou menos. Você tem que andar, trabalhar, tem que ganhar uns tãozinhos para poder andar. Então as coisas do artifício ainda estavam valendo. Mas no dia que vem em funcionamento, acabou. Acabou a dificuldade, acabou tudo. Aí você entende tudo. Aí que você vê que isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Foi feito pela natureza para haver organização, para se entender, melhorar e ter condições de voltar do mundo racional sem chegar no prazo, que é a 22ª eternidade. Então ainda falta 7 eternidades. São 2 21 eternidades. A primeira marca o degrau que a gente desceu. A primeira 21 eternidade, 21 degrau que a gente desceu. Ainda falta mais um, que é a 22ª. E a segunda 21 eternidade é o rosário da vida. É a vida em cima da terra. É o rosário da vida. É simplesmente para simplificar e você entender, o país esclarece a origem da humanidade, a origem do mundo, vem explicando a descida. Aí de monstrinho, ele liga, quando chega no selvagem, ele liga de selvagem no selvagem do rosário da vida.
você entenda aqui no céu vai do lugar da vida, você entendeu isso aqui. Mas não é aí. Isso aí não é para você facilitar, entender, que prender na leitura e você for cada vez mais estudando, ter condições de raciocinar. E ao mesmo tempo desmaterializando o habitante. Quer dizer, são 4 coisas em trabalho. Trabalhando. E são 5 potências ajudando a fazer tudo isso aí. Só que a última, que a gente tem que usar o pensamento, é que fica lapidando. Porque depois o pensamento foi feito aqui do chão. Ele não foi feito para acertar, mas só as coisas do chão. Aí você tem que usar o pensamento para entender, compreender a origem que ele está explicando. Ele está explicando. Aí quando você tem condições de entender o que está superior, aí você já mudou. Aí você já não está mais nem entendendo com o pensamento. E é o seu próprio raciocínio em funcionamento. Porque ele desenvolve silenciosamente, que você nem sente. Todos que já leu os 1000 livros estão com o raciocínio desenvolvido. Então está em condições de entender lá na frente. Mas é por isso que tem que estar na leitura, todo dia. E esse habitante sendo desmaterializado. Daqui a pouquinho ele começa a entender, ter compreensão onde o pensamento não alcançava. Aí levou 1000 livros para desenvolver ele. E desenvolveu, e você fala, meu raciocínio nunca vai desenvolver, e ele já está desenvolvido. Então, o que é o desenvolvimento do raciocínio? O aparelho é o alcance dessas capacidades que você vai ter. E para o habitante, é a desmaterialização dele, com você vivo, com o aparelho vivo. Então, é isso aí o desenvolvimento do raciocínio. O senhor disse, então, que a pessoa está lendo. Aí ela vai lendo, vai estudando conhecimento e tal, as palavras que vai vendo nos assuntos do 1000 livros, né, e tal. Não chega uma hora em que você tem aquela sensação de que o pensamento aqui, então que eu tenho, ou que eu consigo entender, chegou num certo limite. Eu estou lendo, mas não consigo ir adiante. É quando o senhor disse agora mesmo que o raciocínio começa a tomar naturalmente esse lugar para ter um entendimento que o pensamento não consegue ter. Sim. Como o raciocínio é a glândula pineal é matéria. Sim. Dentro da glândula pineal que tem um habitante que fez a glândula. Mas a glândula, naturalmente, ela está funcionando. Porque ela já está buscando as coisas racionais. Agora não está totalmente, porque o habitante ainda está dentro. Então ele está em processo de desmaterialização. Mas ela está buscando. Aí você com a leitura, que é energia racional, você lendo o livro mentalmente ou falando, você está adquirindo energia racional. E essa energia racional está mexendo com essa glândula. Está dando aquela vibração. Aí ela tem hora que ela quer alcançar. Aí para. Pisar no freio. Mas ela, por si só, é um movimento involuntário. Você não tem vontade de fazer. O que ela quer e aí dá esse freio? Então, por isso que há a persistência na leitura, a importância de você ler todos os dias. Você tem que ler todos os dias. Esse que vai estar te valorizando, é a sua leitura. Não adianta você ler um pouco, daqui 15 dias, 10 dias você lê mais outro, isso aí não adianta nada. Você tem que ler todo dia. Porque seu habitante está sendo desmaterializado e seu raciocínio está tentando dar batida. Uma hora ele funciona. Isso dela tentar, que o senhor falou agora, é isso, né? Ela tenta dar, como se fosse um motor querendo dar partida até a hora que pega. Quando pega é quando ela entra em funcionamento. Sim. A hora que pega é para todos que está pronto. Agora as coisas racionais tá chegando. Quer dizer, outra coisa. É outra coisa, outro movimento. Então é assim que funciona. Então o conhecimento é isso. Você vai entendendo o que ele está falando, vai prestando atenção. Aí às vezes, como às vezes a pessoa já tem bastante conhecimento do artifício, Sim. aí não, mas não come, não dá certo. A ciência sabe, a ciência faz experiência
através das experiências. Então ele fala uma coisa que. Eu acho que é a hora que você tem que saber que, olha, o pensamento teve a sua função de lapidar e tudo, trazer você até essa condição. Você agora está diante de um conhecimento superior, desenvolve o raciocínio, que é a célula pineal, e aí nessa hora você tem que, vamos dizer assim, não dar tanto trela para esse pensamento e deixar mais o próprio conhecimento do livro e tomando conta isso de você, para não entrar tanto nesse conflito com relação àquilo que o seu Manuel escreve na obra. Então, porque tudo isso aí, o artifício foi preciso e necessário. Então o Pai deu condições do ser humano que carrega um habitante do mundo nacional para lá e para cá na cabeça, para ele ter condições de entender, compreender a origem dele, como ele estiver explicando. E você saber se animar, você tem que voltar para o seu estado natural, que é de planície racional. Agora você tem que estar consciente que você está numa deformação. Não adianta você indicar, ou culpar, indicar culpado, que não vai resolver nada. Agora se você sair daqui, para isso, está a mão racional, que é o livro. Na verdade o livro é a porta do mundo racional. Você está entrando no mundo racional através da leitura. Isso tem que ser todo dia. Ah, esse negócio você está lendo, você vai ficar doido. Não, não fica não. Lê todo dia. Quem dá doideira é o pensamento. Mas isso independente de estar com o livro ou não. Fala. E agora o assunto aí foi mais do aparelho. Né? E isso aí, como você já disse, se a gente transformar hoje, quem está lendo, ó, isso é só um aparelho. Esse falou esse outro movimento da cultura nacional, da figura nacional que está acontecendo para falar. Então, porque está chegando a hora certa das coisas nacionais e fica tudo por conta das coisas nacionais. Porque foi dado chance para todo mundo. Tinha que ter essa chance. E a chance foi dada para todo mundo. Teve a chance das duas energias, eletromagnética, e quando entrou o Rosário da Vida, a primeira fase de selvagem, no Rosário da Vida, até atingir a civilização. Aí foi dada uma chance para as duas energias. Os aparelhos da época estavam tudo pronto para receber o progresso racional. Então tinha que parar com o progresso artificial. As duas energias que é a natureza. Elas tinham que parar e ia vir o progresso racional. Como elas não tinham ainda contato com o São Manuel, não tinha nada, aí deram um tempo, mas depois continuaram mexendo. Aí o mundo racional recuou. Mas já sabia no projeto que era uma deformação. Por isso foi dado um prazo. Isso aqui acabar e a hora certa das coisas racionais acontecer. E essa hora está chegando. Porque já passou muito tempo. É muito tempo. Hoje você está vivendo, você acha que você está vivendo essa vida aqui e acha que... Mas já passou muito tempo. Por isso foi preciso e necessário toda essa religião, o seio, doutrina, o artifício, tudo isso aí. Porque o ser humano, quando via um ou outro, avançava. Pior do que bicho, fera. Ainda tem uns por aí, né? Aí foi preciso e necessário fazer o progresso artificial, a leitura, o ensino, a educação, tudo. Isso aí lapidou. Foi muito tempo. E levou muito tempo para sair de selvagem, bicho racional, animal racional. Quando atingiu, todo mundo estava pronto. Mas as duas energias esperou. Não quis. Achou que tinha que tocar para frente. Mas tocou para frente. Mas sentiu que era coisa da origem dela. Então ela tem que parar, conversar as duas, vamos parar, porque ela recebeu esses pensamentos. E vem de onde? Vem da nossa origem. Então nós temos que obedecer.
Aí deram um tempo, mas depois foi mexendo nas coisas. Como as coisas racionais é natural, que é o natural da natureza, é mais natural do que a natureza. Aí achou que estava demorando e começou a mexer. E fazer os aparelhos mexer e criaram tudo, e depois viu que não ia dar nada. Porque atingiu a civilização, quer dizer, amadureceu, não esperou, continuou com o amadurecimento, apodreceu, aí destruiu tudo, aí começou tudo do zero, aí ficou assim. Aí nessa última, atingiu a civilização, aí entrou a fase racional. Já entrou e pronto, agora, porque está chegando e tem que acabar isso aqui e voltar. Porque a matéria está chegando no fim. Lá embaixo, a planície está e não aguenta mais. Tem que sair fora, porque senão o troço vai afundar. Então é isso, é feito tudo nesses prazos assim. Aí foi criado tudo isso aqui. Então a pessoa tem todo esse conhecimento de artifício, esses cursos todos, não vai entrar nada isso aqui. Não entra nada. Aí bate, porque chega ao racional explicando como que é a realidade, aí choca a pessoa, diz, não quero saber, isso aqui tá louco, isso aqui. Como se viu, a terra é oval. Hoje já estão dizendo, até que aproximou, já estão falando que a terra é plana. Já estão mais vendo que não é redonda. É porque nisso eles disseram que nesse negócio da terra plana, eles falam que o sol é que gira em torno da terra, a terra fica parada. Então, quer dizer, um pouquinho da verdade, eles falam nesse negócio, sabe? Essa teoria deles de terra plana. Pois é, mas até chegar onde tem que chegar, que não chega nunca, Pois é. porque é o pensamento. Aí vem as coisas racionais. Então você tem que acreditar no que você está lendo. Porque serve, como é palavra que materializou, Sim. lapida aqui. Lapida sem um choque, porque você já está acostumado. Mas foi preciso, necessário um artifício. Você aprender a ler, escrever. Senão não vinha o conhecimento. E é através do conhecimento, da leitura. Livro ao alcance de todos, é através disso. Então nós estamos, a matéria está afundando mesmo. Por isso que nós estamos com tudo na mão. Principalmente quem já leu os 1000 livros. Pode ficar tranquilo, pode soltar bomba, mesmo que você estiver morrendo, mas pode soltar bomba que você está melhor que todo mundo. Porque não sabe o que você já tem, o que você já mereceu. Agora, tem que ler os 1000 livros. Tem que ler. E é através da leitura que há a desmaterialização. Então, esse habitante, ele ganhou uma missão. Esse aí é o castigo dele, da desobediência. Porque eu falava, olha, volta, não precisa acompanhar a deformação, volta. E ele usou a liberdade e veio acompanhando a deformação. Aí ele ganhou a missão de materializar em forma de máquina do raciocínio, com base naqueles que se extinguiam em cima da planície, em cima da resina, que virou o raciocínio dos monstrinhos. Ele virou o raciocínio dos monstrinhos. E os monstrinhos foi feito pela a massa da planície. Fez um monstrinho. E o monstrinho foi crescendo e virou monstrinho. Com eles em cima, na cabeça. De monstrinho eles passaram a monstro. De monstro continuou crescendo e virou monstrodonte. E de monstrodonte virou monstrões. Aí como estava com monstrões enormes, aí que veio a falta de selvagem para ir lapidando eles, para ter os entendimentos. Aí de selvagem, bicho racional. Tudo isso aí levou tempo. Sim. De bicho racional, animal racional e chegou à civilização. Aí veio o alfabeto astrológico, dado pelo astral superior. E tudo isso aí foi aprendizado da natureza das duas energias. Foi correndo assim. Olhando. Ele era só olhar na hora.
Aí depois que ela começou mesmo a mexer e entender, aí que ficou por conta dela. Aí que ela, por isso que ela vivia sem se conhecer a natureza. Agora com a vinda de São Manuel, aí não, aí esclareceu tudo. Ela explicava São Manuel, e São Manuel, e às vezes ela até duvidava, São Manuel dava a prova para ela. Sabe por que eu pergunto? Perguntando nesse gancho, teve um dia que o senhor falou que, olha, se eu quiser, eu entro no raciocínio de uma pessoa que nunca leu o livro. Aí o senhor disse que aquele raciocínio sabia tudo, e até daquele estudante que também já leu os 1000 livros, por exemplo, né? Que o que um sabe, todos sabem. Isso. Então, em termos de marca do raciocínio, tá a humanidade inteira está no mesmo patamar, nesse aspecto, né? Aí você olha assim, ué, tem razão, né? O que sabe, todos sabem. Naquela hora, eu deduzi uma coisa, que eu queria saber se é isso mesmo. Quando seu Manel, vamos dizer, oficialmente, vamos dizer, chegou aqui na Terra, né, se materializou ali como o bebê lá da Dona Rosa, né, no dia 30 de dezembro de 1903, naquela hora, os outros habitantes, os outros raciocínios que estavam na Terra, de todas as pessoas que nem sabiam que ia ler o livro, eles se equalizaram nessa hora que um sabe, todos sabem? Todos sabiam, todos ficaram felizes e contentes. Porque chegou um habitante do mundo racional, um irmão dele, só que materializou como um ser humano. Sim. E ele, um habitante do mundo racional, dentro de uma grana que ele fez na cabeça da pessoa. Já tinha diferença aí. Sim. Mas o que ele sabe, o seu Manuel sabe, todo sabe. Mas já ficou alegre porque chegou um habitante, já para fazer tudo e voltar. Mas ficou lapidando porque está com pressa. Sim, mas... E a pressa é a única lapidação dele. É porque nessa hora, o que seu Manuel, naturalmente, uma vez materializou e foi na mesma condição, né? Que ele sabia todos os outros habitantes que já existiam materializados na face da Terra, e mais aqueles que não estavam materializados, que estavam no espaço ainda, todos, assim, passaram a saber o que seu Manuel sabia, em termos de habitantes, de máquina. O que ele veio fazer aqui? Agora, não é... Pois é, se você olhando assim, às vezes também quando começar a ver coisa racional, aí já entendia, então o seu Manuel pode fazer isso, fazer aquilo rapidinho. Mas não é isso, não é isso. Pra quê? Não é isso. Assim não lapida nada. Então, a lapidação é importante para nunca mais isso aqui acontecer. Por isso que, senão o seu Manuel já fazia logo todo mundo pegar no rio e acabou. E acabou tudo. Porque ele comanda o raciocínio de cada um. Mas esses habitantes que estão materializados com máquina de raciocínio, ele tem que cumprir essa missão. Ele só pode ser desmaterializado com um aparelho vivo. E quando o aparelho morre, ele desmaterializa. Mas ele tem que ser desmaterializado com um aparelho vivo, não morto. Porque ele desmaterializando com um aparelho vivo, a glândula pineal, feita por ele, vai servir como um órgão de comunicação com ele e com o mundo racional. Mas não é essa glândula pineal que vai ligar você à sua origem. Quem vai ligar você à sua origem é a sua essência. Porque nossa essência é racional. Esse é o vínculo nosso. E essa essência, a imunização que a lei racional está apanhando para levar para a planície. Porque o nosso mundo de origem é a planície. Então nós temos que voltar a ser planície para depois ser um habitante do mundo racional. Então esse pedaço que vai voltar a ser planície não está incluído a máquina do raciocínio. Não. A da máquina do raciocínio vai para o habitante. A máquina do raciocínio é só um órgão de comunicação. Você vai se comunicar com o mundo racional e com esse habitante que está dentro, porque foi feito por ela. Quando você se imunizar. Aí você se imuniza, você está afastada das influências eletromagnéticas. Está vacinado contra a influência eletromagnética. Você está imune. Nada do eletromagnético te atinge. Porque você está imunizado, uma pessoa imunizada. Agora, ligada à sua origem,
que é a planície racional. E a planície é que você vai saber quando chegar lá, que o Pai fazer você, que você vai saber por que ele fez você. Então, se eu entendi direito, é porque aí você fala que se a pessoa se ligar em vida, é esse processo que o senhor explicou aí agora. Isso. Se a pessoa não se ligar em vida, mas está lendo os 1000 livros, lê os 1000 livros, continuar lendo, e por um acaso acontecer de morrer por algum motivo qualquer, que não seja um suicídio, uma bobagem dessa, a pessoa, então, ela vai se transformar, micróbio, tudo isso, e ela vai depois fazer o reconhecimento. Quer dizer, aí eu queria entender justamente isso, porque aí nessa hora que a pessoa morreu, vamos dizer assim, normalmente, qualquer mortal, o senhor diz que aí a pessoa estaria salva porque já leu os 1000 livros e tudo. Mas aí, igual que o senhor fez o elo, a sua ligação não é pelo habitante, a sua ligação é pela essência. Pela essência. Então é essa que vai garantir que você volta a ser planície racional. Por isso a luz racional, a missão dela é isso, pegar nossas partículas. Veja bem, ela pega as partículas, ela não pega fluido. Quando você nasceu pela primeira vez no rosário da vida, quem fez seu corpo foi um micróbio, e esse micróbio foi feito com calor, saiu, batia nas partículas, as partículas saíam um fluido que deu causa ao micróbio. Aí a imunização pega as partículas, A origem. e leva para a planície. Aí nunca mais você nasce aqui. Então essa é a missão dessa luz racional. Então o que é a luz racional? É a imunização racional. O que é imunização racional? É um habitante do mundo racional. O que é a luz racional? Um habitante do mundo racional. O que é habitante do mundo racional? A luz racional. Porque a missão aqui é estar aqui. Então essa missão dessa luz racional. Então ela é que põe. Você começa a ler, ela põe uma. Aí você vai lendo, daqui um X tempo ele põe a outra. Vai lendo, aí põe a outra. E assim vai. Aí põe 6, fica só a última. A última só põe se você se ligar ou morrer. Ah, sim. Ou numa situação ou noutra. Daí fecha. Se você morreu por qualquer motivo, ótimo. Você vai voltar para o mundo racional. Ela leva você tranquilo. Você não vê nada. Só vai lapidar para quem ficou. Fica com saudade, não sei o que, tal, chora. Mas para você está tranquilo. Só você foi ótimo, está tranquilo. Agora, se ligou, ótimo. Aí você ligou em vida, a vida é eterna. Agora, se a pessoa morreu sem estar ligado, vai passar pelo processo de transformação de 35 a 40 anos. Quando virar energia, sim, virou energia eletromagnética, você tem que ficar livre da matéria. Essa matéria, essa energia desmaterializou. Parou os órgãos parou, aquele campo eletromagnético desmaterializou. Aí tirou a proteção dos órgãos, aí os órgãos começam a transformar. Aquele campo. Esse campo eletromagnético é que conserva os órgãos, não deixa os órgãos destruir. Senão você estava vivendo e se destruindo mais rápido. Por causa do campo que conserva. Esse campo é como se fosse um corante para conservar bem. Mas aí ele só desmaterializa, é um campo eletromagnético, mas ele só desmaterializa se os órgãos pararem de funcionar. Então o órgão, o movimento dele, ele é uma mecânica mesmo, um movimento mesmo. E aquele movimento é induzido no campo eletromagnético. E esse campo dá toda a proteção do órgão. Deixa ele conservar. Aí você fica conservado, os órgãos não se transformam. Aí se... Agora vai se gastando, porque é uma mecânica, é um movimento. Como o pai fala, é um dínamo. O dínamo é o que transforma energia mecânica em elétrica. Então aí vai. Aí eles têm uma durabilidade. Como a matéria já está bem mal mesmo, a nossa durabilidade é pouca. Tem pouca durabilidade. Aí vai se desgastando.
Aí com o progresso artificial que foi preciso e necessário, antecipa mais ainda essa destruição. Porque tudo está poluído, tudo está poluído. Você respira poluição. E essa poluição que destrói. Cada vez mais se destrói. Como o mundo é grande, esparrama um pouco para lá, esparrama um pouco para cá, e o progresso artificial cada vez joga veneno para cima, aí vai acumulando, quando acumula muito no lugar, lapida mais, depois é esparramado para lá. Então fica nisso, até aquilo transformar em outra coisa, aí cada vez mais esse mundo está enchendo de poluição. O espaço está todo poluído. Porque tudo daqui vai para o espaço. Ainda bem que vai, né? Senão não tem ideia de nós, como não seria. Ah, morrer aqui mesmo. Então é assim, então a matéria está no fim. Você olhando a matéria, você vê que chegou o fim. Aí você vê a pessoa tão tranquila, achando que está a melhor vida dele. Mas está a pior. Em relação ao que a gente já passou um tempo de matéria, né? Em termos de durabilidade de Aí matéria. a pessoa, depois que transformou, sem ligado, tá ligado, a vida eterna, aí você passou por 35 anos, 40 anos, que é o tempo, aí você virou energia eletromagnética. Aí essas duas energias se juntam, vira uma só. Aí pronto, ali já é uma vida, E essa vida volta para a planície. Então, essa que o senhor fala que essas duas energias que viram uma vida também racional e tudo, ela vai ser o fruto da transformação do corpo nosso. Num caso, por exemplo, a pessoa não se ligou em vida, né, vamos dizer, vai ser o fruto daquilo ali. Mas, então, essa energia eletromagnética que hoje está com a gente no nosso corpo, que é fruto desse movimento, é uma coisa que é só agora enquanto está aqui. Mas não é essa energia eletromagnética que vai depois virar e vai acionar o reconhecimento das vidas e tudo. Então, essas duas energias, mas lá de Sim, cima. é porque aí só está falando duas. Uma é gerada pelo próprio movimento dos órgãos do Não, corpo. essa daí é o que conserva. Essa que conserva quando você morreu, parou e fica só o corpo degenerando e esse corpo virar energia eletromagnética. O coração, por exemplo, ele é a peça central. O coração é o órgão central. Se ele parar, para tudo. Sim. Também o pulmão. Se também o pulmão parar, corta a alimentação, para tudo também. Então são duas peças importantes. Parou de funcionar uma delas, a outra vai parar. Parou. Aí essa energia, se ela ficar ali, conserva. A pessoa não transforma. E às vezes a natureza usa aquilo, lá para mais frente, lá na frente, quando ele estiver mais adiantado, entender ou procurar por que é assim. Por que o fulano morreu já faz 20 e poucos anos que morreu e está intacto como se tivesse morrido hoje. Porque essa energia, esse campo, permaneceu ali, segurado pela natureza. Só para conservar isso aí. Mas assim que para, ela desmaterializa. Aí o corpo começa, 2 dias, ela começa a transformar. Aí transforma, aí tem que virar energia. Aí vira duas energias. Aí se essas duas energias vai descer de classe, ela vai continuar um ciclo. Ela vai virar em espermatozoide e vai continuar. E ele, se descer de classe, vai espermatozoide de bicho, de racional. E assim. Agora, se por acaso não é bom doar o órgão. Porque se você está aqui, vamos supor, você morreu, você está com ele na mão, você morreu. Você tem que esperar os seus órgãos transformar para juntar toda essa energia para voltar para a planície. Sim. Agora, se você doar para alguém, Tem que esperar aquele ali pedacinho. embora que vai lapidar um pouco, porque ele vai ter que esperar alguma coisa. Agora, para quem já vai descer de classe, não importa. Quem vai descer não fazer, pode doar tudo. Já está tudo nas inferiores, Já né? vai tudo lá para baixo, só vai voltar na 22ª eternidade. Mas com o livro na mão não é diferente. Principalmente se você já leu os 1000 livros. Põe queixão. Não. Morrer não vou dar algo para ninguém, não. Enterrar tudo.
não presta, já está tudo com dificuldade. Porque o que vale é sua opinião. Se você disser não, ninguém vai doar. Aí você ficar com aquela, pode ser, dá para fulano. Mas o sangue e plaqueta? E o sangue e plaqueta? Não, sangue não tem nada. O sangue ele dura 2 semanas só. E a plaqueta? As plaquetas que doam para Também. você pode doar normal. Você pode doar. A plaqueta é tirada, são pedaços, plaquetas são pedaços de célula. Célula que a célula está no sangue. E a célula, então, a durabilidade dela é 2 semanas só. Sangue pode doar, não tem nada. Se doa lá seu sangue, mas só vai viver 2 semanas lá. Mesmo gelado? Mesmo desconservando ele? Sim. Só fica 2 semanas. 2 semanas. É a durabilidade. Ele vai se estragando. Uma coisa transforma em outra, não para. A transformação continua. Se você tirar o sangue de uma pessoa, você tira o sangue da pessoa, aí deixa em repouso, põe num copo. Um copo desse de geleia. Está cheio de sangue lá. Você deixa em repouso. Aí ele vai se acumulando no fundo do copo as plaquetas que tá lá. Aí acumula, fica tumultuada no fundo do copo e daqui para cima fica um soro. Esse é soro. Soro em repouso. Igual aquela clara de ovo. Você pega esse líquido, é soro. E o outro é o sangue tumultuado. Então é só deixar em repouso que ele separa. Separou, um lado é soro, o outro é plaqueta. Mas isso aí tem pouca durabilidade. E nosso organismo está sempre reproduzindo. Por isso que o feijão renova o sangue. Se não tiver feijão para renovar o sangue, como é que A tem alimentação é importante porque é o que repõe o que você perde. Você tem que estar sempre reparando. Você tem que estar alimentando. Só que a pessoa come aquilo que gosta. Aí o estranho só para gostar de porcaria. Coisa que não dá. Não tem nutriente nenhum. Fazer a força. E engorda. O arroz. Eu já fiz experiência comigo. Não sei se a gente está sempre junto, já viu que a gente estava bem magro. Eu tirei 70% do arroz e acrescentei mais feijão. Eu consegui tirar 7 quilos, 8 quilos. Eu descobri um alimento que me engorda mais, que mais me engorda. Então, por isso tem que ser o feijão com arroz, os dois juntos. Agora, mais feijão do que arroz. O arroz é um abridor de apetite. Se você comer só arroz, você está sempre com fome. Ele abre. Agora, você come feijão com arroz. Aí lavia aquela fome. Para bastar. Aí você vai comer aquela comida certa, comida de panela. Agora, esse negócio de trocar comida de panela por fruta está errado. Fruta é vitamina, e vitamina não é alimento. O seu alimento não faz coisa. Mas nem com a prova eu contentei, eu fui fazer a contraprova, a comprovação. Aí eu comecei de novo, comi aquele arroz que eu comia, engordei tudo de novo. Agora vamos voltar ao que era, voltar a comer mais pouco. Então o feijão... Cheguei nos 80, nos 80 de novo. Para quem tem que estar com 67 e 70. Se a ciência descobre e fala na grandiosidade do feijão, aí pronto, aí some feijão. Ainda vão comer bacalhau e não come feijão. O feijão vai ficar mais caro que o bacalhau. Feijão é errado, né? Feijão com papelão. Você comendo papelão, achando que está comendo feijão. Carne moída com papelão. Falou aí. Me ajuda a entender uma coisa. Assim, o pensamento, ele acabou a fase do pensamento, certo? Quando acabou a fase do pensamento, não significa que o pensamento deixou de existir. Né? Ele só ficou fraco, né? A natureza parou de alimentar. De alimentar o pensamento. Aí é como se a gente tivesse uma corrida, numa revezamento. E a imaginação enfraqueceu, veio a fase do pensamento, né? Aí a fase da imaginação passou para a fase do pensamento. Aí na corrida o pensamento foi enfraquecendo, deixando de ser alimentado, veio a fase racional, e
para desenvolver o raciocínio, mas a energia racional assim, não deixou de fortalecer o pensamento positivo. É como se ela tivesse assim, o pensamento foi enfraquecendo, correndo, passou o bastão para a energia racional. A energia racional começou a desenvolver outra potência, que é o habitante, mas o pensamento positivo, ele continuou. A energia racional começou a fortalecer. O que é o pensamento? O pensamento é a casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. É um campo de energia que forma no seu cérebro. Esse campo forma de quê? Do movimento do seu cérebro. O seu cérebro correndo dentro, o cérebro é cheio de volta, de trânsito. Então o sangue correndo ali, dentro do seu cérebro, ele gera, ele induz uma energia eletromagnética. Essa energia, esse campo eletromagnético é o pensamento. É a casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. É uma porta aberta, recebendo. Mesma coisa, você ligou a TV na tomada, passa energia do chassi da TV. Aí acende o LED. Esse LED é o pensamento. Aí você com controle, ele recebe aquela energia do controle. Aí liga a TV. Você muda de canal, tudo assim por ele. Assim é o nosso cérebro, ele funciona, acende esse campo eletromagnético que é o pensamento. A casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. Aí ele fica recebendo as influências de tudo. Então o pensamento funciona com tudo. Tanto com a energia eletromagnética da natureza, tanto como o fluido eletromagnético e o campo eletromagnético e o que você vê, que tudo é energia. Você vê, escuta, fica tudo isso aí no seu cérebro, correndo e tudo ali dentro desse campo. A natureza orientava. Você via, olhar assim, você olhava uma coisa para você fazer. A natureza te mostrava o que é bom e o que é ruim. Aí você, como ela alimentava, você tinha aquela certeza, não vou fazer que isso aí é ruim, não é bom para mim. Então você, quando fica bom, não ficava mais pensando nisso. Você já decidia, porque recebia os alimentos da natureza, a alimentação, a orientação da natureza. De 1935 para cá, ela não está mais fazendo isso. Você fica, não vou fazer, vou fazer, não vou, e não tem orientação dela. Aí o seu pensamento está fraco porque entra o quê? Os seus acompanhantes. Aos seus acompanhantes ele fala. Só que a fala dele é como você escuta a fala dele, é como se você estivesse pensando. Mas não é pensamento, é a fala dele. É ele falando. Então é diferente de uma orientação da natureza e de uma fala de um acompanhante. Ele já está nas classes inferior, aí ele fala para você, faz isso, faz aquilo. Mas você vê a diferença. E não é um pensamento, é uma falação. Como você não vê ele, você vai levando assim. Se você visse ele, não. Aí você via que não era pensamento, nem você estava pensando. É ele que está falando para você. Aí você, não, até você discordava, não pode ser assim. Mas quando você não vê, você fica quieto, achando que é você que está pensando. Porque você está escutando ele falar. Aí como ele sabe que o ser humano é assim, aí ele faz as coisas bem sutilmente, para dizer que é você pensando. E depois te culpar. Faz você plantar o mal e depois cobra de você. Só que o que ele está cobrando não é a cobrança da natureza. A cobrança da natureza é depois. Isso aí é só ele cobrando. Porque faz você plantar e depois faz você colher dele. Aí se apresenta como cobrador. Ele não é cobrador, nem viu a natureza, nem sabe nem o que é a natureza. Ele não vê.
Aí fica alimentando o corpo que a natureza é uma mulher, uma velha, uma nova. Tem hora que abraça uma velha, abraça uma nova. Natureza não é isso, natureza é coisa energética. Dormindo. Tudo que você falou que influencia essas transmissões na casa, no campo, eletromagnético da cabeça, dormindo, eles continuam funcionando do mesmo jeito ou tem limitações, algum deles não consegue transmissões? Quando você está dormindo, fechou, Fecha o campo. fechou as portas, os olhos, então ele fecha, você fica adormecendo. Mas aí o movimento do cérebro, o seu cérebro lembra você que a cada 17 horas ou 18 horas, você tem que repousar. O sono é o repouso do corpo. Então você tem que deitar e repousar, para recuperar suas energias, descansar. Aí fecha o sentido. Você adormece fechando o sentido. Mas o campo está lá, porque o seu cérebro está funcionando. Está lá. Mas não está, como o campo está fechado, o sentido, aí você está em repouso. Aí eles continuam transmitindo, que é a falação, continua falando. Aí ele começa a contar a história. Você está voando. Aí você vê as imagens voando. Aí você está em repouso. Você pega a altura. Você vai pegando. Tá bem não. E agora faltou gasolina, você vai cair. Aí você vai se arrebentando e você acorda assustado. Aí depois ele viu que você acordou assustado, o coração já dispara, se abriu assim de repente os olhos, aí fica assim, o coração dispara, aí ele viu que lapidou você. Aí fica quieto. Então você já deu duas respostas que eu queria saber. Eu já ia perguntar onde que entra o som, você já não falou. Mas é transmissão. É transmissão. E transmissão é falação. Quer dizer, ele está falando, como eu estou falando aqui, você está me escutando, a mesma coisa, ele está aqui falando para você que você está escutando. Só que você não está escutando som pela boca. Você está escutando direto do campo. Resumindo, entre aspas, tipo uma telepatia que o invisível por visível escuta e fala, e faz. Ou seja, resumindo, cuidado com eles, né? Pois é, mas infelizmente, você quanto fazer. mais aumenta esse batalhão. É, isso.